Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nesse encontro de hoje nós falaremos a respeito da primeira Epístola Universal de João. Nós sabemos que o Novo Testamento possui 5 textos ou 5 livros que são atribuídos a João, sendo eles o Evangelho segundo escreveu João, primeira, segunda e a terceira Epístola Universal de João, e o quarto é justamente o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Bom, nós vamos falar sobre essa primeira Epístola de João. O que nós sabemos a respeito dela é aquilo que nós vamos apresentar, lembrando que aqui não é um estudo aprofundado, é uma breve introdução e alguns aspectos teológicos contidos nesta carta. O que eu já posso adiantar para vocês é que a primeira epístola de João, ela é extremamente cristológica. Nós vamos encontrar diversos aspectos cristológicos, porque o próprio João, aquele que escreve, ele não assina esse texto, mas ele coloca lá no capítulo 1, versículo do 1 ao 4, e depois lá no capítulo 4, versículo 14, que ele foi uma das testemunhas ocular do Cristo ressurreto. Então esse João que nós vamos citar, esse texto de João, é um texto de alguém que andou com Jesus e que esteve com ele, tocou nele depois da sua morte e ressurreição. Então o aspecto cristológico desta carta, a bagagem cristológica, ela é extremamente profunda. Para nós entendermos a cristologia é necessário sim passar justamente por essa primeira epístola de João, tá bom? Então vamos lá. Acerca do autor, foi João, não assina, mas nós temos essas ideias citadas no primeiro capítulo, do 1 ao 4, capítulo 4, versículo 14. Ele, diferente das epístolas de Paulo, diferente, por exemplo, da epístola de Tiago, ele não coloca um remetente direto. O que se subentende é que ele escreveu para aquela região em que ele estava operando, que ele estava lidando, ministrando, acompanhando, digamos assim. João provavelmente escreveu estando em Éfeso, sendo assim esta carta era uma circular, que passava por toda aquela região. A respeito do período, quando ele escreve? João escreve esta carta no final do primeiro século. É muito seguro a informação de que ele escreveu entre o ano 85 até no máximo o ano 95 depois de Cristo. Provável que ele tenha escrito já por final mesmo, 93, 95 depois de Cristo. Que era uma época onde a filosofia, lembrando que naquela época existia um movimento chamado gnosticismo, o gnosticismo estava numa alta. E é por isso, muito provável por isso, que João tenha escrito esta carta falando muito acerca de falsos mestres, falando muito acerca dos falsos ensinos. É importante ressaltar que o maior desafio da igreja não são as heresias externas, de grupos externos, mas as maiores dificuldades da igreja, elas estão dentro do seu corpo, porque as falsas doutrinas, elas são parecidas com as doutrinas verdadeiras, mas ela pode trazer uma grande confusão, tá certo? Então na época de João, existiam 2 movimentos filosóficos, eu quero passar bem rapidinho por eles, apenas para dar uma noção do porquê que ele fala desses falsos mestres. O primeiro movimento filosófico daquela época, que vai totalmente contrário ao movimento do cristianismo real, verdadeiro, bíblico, é o ensinamento do gnosticismo. O gnosticismo colocava que o espírito ele é absolutamente bom, mas a matéria, isso vai incluir o corpo físico, é totalmente mal. Então os seguidores do gnosticismo, eles acreditavam que para se alcançar a salvação era necessário nos libertarmos do pecado, mas ao libertarmos o espírito da matéria, em outras palavras, do corpo físico, eles acreditavam que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento espiritual, daí vem o termo, gnose,
daí vem a palavra gnosticismo, e não pela fé em Jesus Cristo. Então a pessoa ela é salva pelo conhecimento, pela gnose, e não pela fé em Jesus Cristo. Também fica difícil acreditar em um Cristo que veio e encarnou, porque como que algo divino, que é puro, totalmente santo, pode encarnar na matéria? Então percebe que existia essa confusão, até se o Jesus que veio era divino de fato. O gnosticismo, eles traziam esta confusão teológica, cristológica. Será que Jesus de fato era o Messias, o Salvador, o Deus? Porque ele encarna, e a matéria é totalmente corrupta. Isso na concepção do gnosticismo. E também o movimento do docentismo. A palavra grega dokeo, ela significa parecer ou aparecer. Os seguidores do docentismo enfatizavam muito a natureza espiritual de Jesus, ao ponto de rejeitarem a ideia de que ele veio à Terra em corpo físico real. Então eles acreditavam que Deus sim era invisível, que Deus era imortal, onisciente, imaterial, mas eles consideravam o mundo e o corpo físico como algo totalmente corrupto e ruim. Sendo assim, eles não conseguem acreditar no Jesus Cristo que veio na Terra, sendo Filho de Deus divino, sendo Ele Deus, vivendo num corpo físico, humano, limitado, corrupto. Essa é a concepção do docentismo, tá certo? Bom, então João, o que ele vai fazer? Ele vai refutar esses falsos ensinamentos. Então nós vamos encontrar aqui nessa Epístola Universal, João falando acerca da necessidade de nós acreditarmos no Cristo ressurreto e no Cristo que esteve entre nós. Bom, quais são as outras características dessa epístola? Primeiro, ela, além de ser uma epístola que fala desse caráter divino do Jesus que habitou entre nós, ela também vai mostrar que nós devemos ser luz. O cristão, na sua ação, na sua atividade, na sua praxis cristã, ele se torna luz. E João vai dizer que não existe comunhão entre luz e as trevas, que ou nós andamos na luz ou nós andamos nas trevas. João vai colocar claramente que não existe um meio termo, ou nós andamos na luz ou nós andamos nas trevas. Então João vai mostrar esse caráter, do verdadeiro cristão, e a necessidade de nós reconhecermos os nossos pecados, confessarmos e deixarmos essas práticas. João vai chegar ao ponto de dizer que se nós falarmos que nós não obedecemos, que nós não pecamos, melhor dizendo, nós somos mentirosos, e que a palavra de Deus não está em nós. E lá no capítulo 2 ele começa dizendo que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. É a primeira vez que nós vamos encontrar esse termo aqui dentro das Escrituras, Paráclito, Nós vamos encontrar essa revelação acerca de Jesus Cristo, tá certo? Bom, um resumo aqui geral para nós compreendermos esta carta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós encontramos João ensinando a necessidade da obediência, e assim nós vamos conhecer Deus, ter comunhão com Ele e andarmos, nos tornarmos como Ele. Repetindo, por meio da obediência, conhecemos a Deus, temos comunhão com Ele e nos tornamos parecidos com Ele. Depois ele vai falar também, dentro ainda desses capítulos, acerca do surgimento anticristos. Ele coloca no plural. Não se trata daquele anticristo, daquela figura citada em Apocalipse, mas aqui ele fala de anticristos, falsos mestres que já existiam na sua época, e tenha certeza que nos dias de hoje nós temos muitos anticristos. Depois ele fala que o amor do Salvador por nós se manifesta por meio do seu sacrifício expiatório.
Então nós temos um caráter soteriológico aqui nesta carta, porque ele também mostra que a salvação não é pela gnose, como o gnosticismo ensinava. A salvação, ela é pela fé em Jesus Cristo, acreditar no sacrifício, na expiação dos nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E o capítulo 4 e o capítulo 5, João ele vai praticamente nos incentivar a nós andarmos e sermos como o Mestre. Deus é amor, né? E nós, se Deus é amor, nós devemos também amar. E aqui nós vamos encontrar uma grande revelação, né? Que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que ama. Se eu amo o meu próximo, eu estou amando a Cristo. João ele vai colocar isso. Deus é amor, e devido ao seu grande amor por nós, ele enviou o seu Filho para sofrer por nós. Aqueles que amam a Deus, eles guardam o seu mandamento. Percebe que João ele mostra esta relação. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo são os nascidos de Deus, e são aqueles que vencem o mundo. Tá certo? Então é um pouquinho do que nós encontramos, né, nessa epístola de João. Eu creio que é um resumo básico. Espero que tenha colaborado com você. Vale a pena continuar estudando e se aprofundando nesta epístola, a primeira epístola universal de João. Semana que vem nós voltamos com a segunda epístola. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações, porque assim que eu postar alguma novidade, você recebe em primeira mão. Beijo no coração, paz e bem.